Depois de semanas de estiagem, a chuva veio em pequeno volume, mas já traz um certo alívio, melhorou a umidade do ar e derrubou um pouco as temperaturas aqui na capital. A gente vê imagens ao vivo do trânsito. Nesse cruzamento aí não se percebe, algum reflexo de chuva, mas neste momento está bastante movimentado. Com chuva leve ou não, é preciso redobrar os cuidados, ainda mais com interdições. Tem mais um local com previsão de bloqueio nesta quarta-feira. A gente conta para você nesta edição. Imagem ao vivo agora de Corumbá. Será que a mudança no tempo ajudou no combate às queimadas no Pantanal? Nossa equipe apurou a situação nos locais onde estão sendo registrados focos de incêndio. Queda nos preços da gasolina e do etanol e o diesel, que tem impacto direto em outros produtos essenciais. A ANEEL aprova a redução de energia elétrica. Veja o índice de Mato Grosso do Sul agora no NS2. Boa noite para você. O consumidor vem percebendo a queda no preço da gasolina e do etanol. Já o diesel tem feito um movimento contrário, está mais caro. Justamente ele que tem um impacto mais direto em outros produtos essenciais. Jonathan está só de passagem por Campo Grande. Saiu do Paraná e serão quase 3.000 quilômetros para levar a carga de adubo até Rondônia. O diesel tem sido um desafio na profissão, já que os custos mudaram bastante do começo do ano para cá. O óleo diesel no começo do ano eu estava pagando R$ 5,20, R$ 5,30. Aí ainda dava bastante diferença, hoje está dando R$ 2,00 de diferença por litro. Porque nós gastamos em média de 500 litros de óleo por dia. Além do combustível, outros componentes vêm pesando. O problema, segundo ele, é o preço cobrado ao cliente, que não acompanha as despesas. O frete você não consegue aumentar porque a oferta é muito grande. É muito caminhão, é pouco frete e muito caminhão. As empresas grandes pegam o frete e levam. Então você tem que levar o que tem, ou você acompanha ou você para, porque você não tem opção, né? Nas últimas semanas, gasolina e etanol ficaram mais baratos e 3 fatores explicam essa redução. Os impostos federais que foram zerados, a nova pauta fiscal adotada pelo governo do estado, que reduziu o valor de referência para a cobrança do ICMS nos combustíveis e também o teto de 17% aplicado nesses produtos. Mas nenhum desses fatores mexeu no preço do diesel. Pelo contrário, no último mês ele ficou 56 centavos mais caro no estado. Na pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do diesel no dia 12 de junho era de R$ 6,77. Uma semana depois, saltou para R$ 7,29. Na semana seguinte, atingiu R$ 7,33 e permaneceu assim no último levantamento. No caso do óleo diesel S10, na semana do dia 12 de junho, o valor médio encontrado no estado era de R$ 6,95. 7 dias depois, foi a R$ 7,42. No dia 26 de junho, R$ 7,53. E na última pesquisa, teve uma queda de 1 centavo. O gerente executivo do sindicato que representa os donos dos postos explica o que está acontecendo. Com a guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, os preços estão se tornando bastante complicados para o mercado interno, porque nós temos que importar esse produto. Então é importante esclarecer que a redução dos preços da gasolina e do etanol foram em consequência somente de impostos que foram reduzidos pelo governo federal e estadual. No diesel não ocorreu essa redução, por quê? Porque o diesel já estava zerado, os impostos federais desde março, e o ICMS é uma das alíquotas mais baratas do país, 12%. Como o governo equalizou todos os combustíveis em 17%, essas oscilações de preço são única e exclusivamente dos preços que estão sendo exercidos pela Petrobras, que detém o monopólio do produto. Esse economista diz que o diesel, ainda em alta, tem reflexo direto nos preços de produtos que vão para a mesa do trabalhador, transportados em sua maioria pelos caminhões. Como o diesel é o principal insumo ali na questão do transporte desses bens, né, desses bens e produtos, e entre a alimentação
e todos os demais tipos de transporte, a gente não deve verificar aí no curto espaço nenhum tipo de oscilação muito grande para baixo da inflação dos transportes, né? Principalmente por causa dos combustíveis veiculares, né, gasolina, etanol, a gente verifica algum nível de queda na inflação geral. Mas em relação ao diesel e na questão dos alimentos, que depende desse preço do diesel, talvez não. Campo Grande é sede esta semana de um dos maiores eventos da saúde pública no Brasil. Com a movimentação, os hotéis ficaram lotados, aquecendo o turismo de negócios e a contratação de temporários. Veja na reportagem da Lorena Segala e Matheus Nunes. Logo na entrada, o aviso de que entre os dias 11 e 14 de julho, o hotel vai estar com ocupação máxima. As reservas aqui foram feitas desde janeiro. Para atender a necessidade dos hóspedes, o hotel fez alterações. Nós temos alguns quartos que foram adaptados para receber os apoiadores. No total de hóspedes, eu não tenho em média o total, mas eu estimo que uns 140, 150 hóspedes. Quase todos os hotéis da capital estão sem vaga nessa semana. Isso porque Campo Grande está sediando um dos maiores eventos de saúde pública do Brasil, o Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O principal segmento da cidade é o turismo de negócio e eventos. Ele movimenta a cidade ao longo do ano, né? Como eu disse, ele não depende muito da temporada. Ele traz um turista que gasta bem também, né? Que fica um bom tempo e que pode ampliar também a sua estada para outros destinos do estado do Mato Grosso do Sul. Então é importantíssimo o desenvolvimento do turismo aqui da cidade. Nesse hotel, os 87 apartamentos foram reservados. São mais de 200 hóspedes, ou seja, lotação total. E para dar conta dessa demanda, foi necessário a contratação de mais 6 funcionários. Entre eles, camareira, auxiliar de cozinha e garçom. Além do nosso quadro efetivo, nós temos que fazer a contratação de extras, né, para poder suprir a demanda. Essa cadeia ela foi muito prejudicada durante a pandemia. E nada mais justo do que a gente conseguir trazer esse tipo de evento dessa envergadura nacional. A receita do turismo ela é uma receita global. Então a gente entende que a gente impulsiona e movimenta todas as cadeias da cidade, praticamente. E saíram os dados que permitem um acompanhamento da evolução de um setor muito importante para Mato Grosso do Sul. O IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de serviços, referente ao mês de maio no Brasil. Diego Queiroz e Maxandro Martins trazem os detalhes para a gente agora. Qual foi o desempenho do Estado nesta pesquisa, Diego? Boa noite. Oi, Lucimar, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o MS2. Os números colocaram Mato Grosso do Sul com o 3º melhor índice do país nesse levantamento do IBGE. A gente vai olhar agora na tela os números para compreender certinho esse levantamento a respeito aqui de Mato Grosso do Sul. O volume de serviços no estado cresceu 5,3% frente a abril, na série com ajuste sazonal. Se considerado como recorte somente os meses de maio, na série iniciada lá em 2011, esse é o 2º melhor índice. Já em relação a maio de 2021, o volume de serviços avançou 11,4%. O acumulado nos últimos 12 meses é de 9,9% e no ano acumula alta de 8,6%. Nós procuramos o economista Michel Constantino para ele olhar esses números e fazer uma análise para a gente a respeito da situação de Mato Grosso do Sul com base nesses dados. E a gente vai conferir agora o que ele tem para dizer. Esse setor é o setor mais importante da atividade econômica, seja nacional, seja nos estados. Mato Grosso do Sul não é diferente. A gente já tem patamares de retomada muito mais fortes, então já não é mais uma retomada, e sim um setor pleno em crescimento. E esse destaque se dá à atividade de emprego, né? Cada vez mais gerando mais emprego no setor de serviço. Esse setor que foi bastante abalado, hoje ele é o setor que puxa toda essa nossa atividade econômica e vai crescer cada vez mais. Até o final do ano a previsão realmente é de aumentos expressivos, onde a gente vai ter novas atividades surgindo e também agregando valor a outras atividades, como por exemplo agronegócio, indústria. Esse setor realmente é muito positivo e a gente espera que essa atividade continue nesse horizonte de crescimento.
E chamo sua atenção agora para uma boa notícia. A conta de energia aqui no estado deve reduzir 3% já neste mês de julho, isso de acordo com o conselho que representa os consumidores do estado. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou hoje as revisões tarifárias para a redução da conta em todo o país, com base em uma lei que passou a valer em junho. Essa lei estabeleceu a devolução de valores de impostos, PIS, COFINS, pagos a mais pelos consumidores. O desconto, que deve durar até o ano que vem, é referente a 100 milhões de reais pagos por esses impostos aqui em Mato Grosso do Sul. O Congresso Nacional aprovou hoje a lei orçamentária que define como os recursos públicos vão ser usados em 2023. A bancada do estado votou bem dividida. Dos 8 deputados federais de Mato Grosso do Sul, 4 foram contra e 4 a favor. Já no Senado, 1 voto a favor e 2 contra. De Brasília, Danila Bernardes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve para orientar e definir regras para a Lei do Orçamento Anual. A proposta analisada aqui no Congresso, numa sessão conjunta, ou seja, com a participação de deputados e senadores, prevê a redução de 65 bilhões de reais nas contas públicas para o ano que vem e também define o valor do salário mínimo em R$ 1.294. O orçamento é dividido em emendas individuais, onde cada parlamentar tem direito a indicar para onde vai o recurso definido, as emendas de bancada, onde os parlamentares do estado escolhem para onde destinar, e as emendas de relator. Essa última causa polêmica porque é chamada de orçamento secreto, já que falta clareza sobre a indicação desse recurso. A Comissão Mista de Orçamento divulgou os valores previstos. Mato Grosso do Sul pode receber 191 milhões de reais de emenda do relator. A intenção do relator da LDO era tornar o pagamento desse tipo de emenda obrigatório, mas na reta final da discussão ele desistiu de colocar no texto, o que agradou os partidos de oposição. Votaram contra o texto Dagoberto Nogueira, do PSDB, Fábio Tradi, do PSD, Loester Trutes, do PL e Vander Loubé, do PT. Já os deputados Beto Pereira, do PSDB, Rose Modesto, do União Brasil, Tereza Cristina, do PP e Luiz Ovando, também do PP, votaram a favor. No Senado, Nelsinho Tradi, do PSD, votou sim. E as senadoras Soraya Tronic, do União Brasil, e Simone Tebet, do MDB, votaram contra o texto. A polícia faz buscas por criminosos que furtaram um carro e se envolveram em outros crimes na sequência. O MS2 volta já com essa notícia para você. A polícia procura pelos suspeitos de participarem do furto de um carro aqui em Campo Grande. Eles foram descobertos em Jaraguari depois que o veículo ficou sem combustível. Um dos homens tentou roubar uma viatura da PM e acabou morto. O posto em que os suspeitos tentaram abastecer fica na BR-163 em Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. A intenção dos criminosos, segundo a polícia, era fugir com o carro que tinha sido furtado na noite de segunda-feira, mas o veículo ficou sem gasolina. Foi o funcionário do posto que acionou a polícia. Ele contou que durante a madrugada, 6 homens chegaram empurrando um carro e desconfiou do comportamento do grupo. O funcionário se escondeu em uma sala à espera dos policiais. Enquanto isso, do lado de fora, os suspeitos vasculharam o posto e tentaram abastecer o veículo. A bomba de combustível foi danificada e os bandidos também pegaram moedas do caixa, 2 celulares e quebraram o vidro deste outro veículo que pertence ao posto. Quando a polícia chegou ao local, um dos suspeitos tentou fugir na viatura da PM. Suposto autor saindo de um veículo, quebrando o vidro do veículo de um assaveiro, né, e entrando no interior dela. E já foram para a abordagem dele. Não obedeceu a voz de parada, não obedeceu a abordagem policial, partiu para cima, houve ali uma luta corporal entre um dos policiais. Ele conseguiu chegar até a viatura e houve ali uma troca de tiro. Na delegacia de Jaraguari, a polícia confirmou que o suspeito morto em confronto era Diego dos Santos Leite, de 30 anos. Outros envolvidos no crime também foram identificados, mas estão foragidos. Tendo aí se aproveitado da confiança da família para provavelmente convidar os amigos ou aceitar alguma proposta
para furtar essa casa aí. Polícia Militar, Polícia Civil, né, estão indo atrás dos endereços que a gente tem levantado. Essas outras pessoas que foram identificadas, tentando identificar os demais. Os donos do carro furtado são moradores do bairro São Francisco, na capital, e foram até Jaraguari. O patrão de Diego se surpreendeu ao descobrir o envolvimento do jardineiro no crime. E pelo menos há 8, 10 anos ele nos atendia. Inclusive, tinha vezes que ele ficava com a chave da casa lá, nós saímos trabalhar, ele ficava lá, cortando a grama, arrumando o jardim. E nós estávamos dormindo no quarto, ele poderia ter entrado lá, aí eu não sei qual seria o desfecho. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão contra a fraude no recebimento do auxílio emergencial em Batayporã. Gessé Lopes. Segundo a Justiça Federal de Dourados, o homem desviava valores dos usuários do aplicativo ao gerar boletos e transferências para contas criadas por ele. A ação policial recebeu o nome Miser Fraudes, em alusão ao fato de a fraude ter ocorrido em benefício social federal, que tem por objetivo amenizar a situação de miséria de parte da população por causa da pandemia de Covid. Em junho, uma outra operação em Iviema fez busca e apreensão contra uma funcionária terceirizada da Caixa. Segundo a Polícia Federal, ela usava a senha de servidores da Caixa Econômica para fazer o cadastro ou a alteração de dados do auxílio emergencial. Esse tipo de crime se enquadra em estelionato previdenciário e associação criminosa e pode chegar a 8 anos de prisão. Nós tentamos localizar o homem suspeito de ser responsável pelas fraudes, mas não conseguimos. Tem outra notícia policial aqui no G1MS que eu quero compartilhar com você. Está aqui no destaque: mulher viaja para São Paulo e família recebe pedido de resgate de 17 mil. É um caso que a polícia aqui do estado está investigando de suposto sequestro da mulher de 41 anos que estaria sendo mantida refém em Itapecerica da Serra. O marido e a filha da vítima procuraram a delegacia hoje após receberem uma ligação dos criminosos pedindo 17 mil para liberar a vítima. Só que em depoimento, o marido da vítima relatou à polícia que a esposa começou a conversar com um homem pela internet e meses depois avisou a família que encontraria com ele. Para isso, ela viajaria para São Paulo. Fato é que no dia 11 de julho a mulher embarcou e parou de atender as ligações da família. Então a polícia precisa entender tudo isso que está acontecendo para seguir até nas investigações. Atenção agora para quem passa pelo centro de Campo Grande. A gente já tem até imagens ao vivo para você desse cruzamento aí. Pedro Celestino com Dom Aquino. A Pedro Celestino vai ficar fechada amanhã entre essas ruas Dom Aquino até lá na Maracaju. Vai ter recapeamento por ali. A primeira interdição será na esquina com a Dom Aquino e depois no cruzamento com a Marechal Rondon. A previsão é de liberação amanhã mesmo da região ali. No próximo bloco, a mudança de tempo no estado. Lucas Leles. Também esfriou aqui no Pantanal, choveu em algumas regiões, mas não o suficiente para controlar os incêndios florestais. O MS2 volta já já. Estamos de volta e eu já trago para você os números divulgados hoje sobre a Covid em Mato Grosso do Sul. São esses aqui, casos confirmados: 3.034 novos registros, número de mortes 18 registradas neste boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Vou trazer a outra tela aqui mostrando o número de hospitalizados. 63 pessoas estão em hospitais, sendo 36 em leitos clínicos e 27 pessoas estão em UTIs. Falando ainda das mortes registradas por Covid, no boletim de hoje da Secretaria Estadual estão 2 idosas de Corumbá, de 86 e 89 anos. As duas morreram no último sábado e tinham comorbidades. O município não registrava mortes desde o dia 2 de março. Falando ainda em saúde, em Dourados, homens que têm até 45 anos e que sejam imunossuprimidos, tenham algum comprometimento da imunidade, precisam tomar a vacina contra o HPV. Eduardo Kotak e Edival Quiomido chegam agora ao vivo com as informações. Boa noite para vocês.
Oi, Lucimar, boa noite a todos. É isso, desde ontem, esses homens que têm até 45 anos, que sejam imunossuprimidos, precisam tomar a dose da vacina contra o HPV. São aqueles que já passaram por algum transplante de órgão ou então de medula, que vivem com câncer ou HIV. A infecção pelo vírus HPV é sexualmente transmissível, provoca problemas na pele, nos órgãos genitais e até câncer, dependendo do tipo de vírus. A recomendação é do Ministério da Saúde e devem ser aplicadas 3 doses. A vacina do HPV, antes, ela já era dada em meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos e mulheres imunossuprimidas. Para receber a dose, é só procurar uma unidade de saúde da família das 7 às 11 da manhã e uma às 5 da tarde. Como a vacinação para esse novo público começou ontem, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não tem um levantamento de quantas doses já foram aplicadas para essa nova faixa de pacientes. Lucimar. Agradeço muito suas informações, Kotak. Antes de seguir, deixa eu só fazer uma correção aqui, falando da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei Orçamentária. Eu disse que a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, havia votado contra o texto. Não, ela votou a favor da LDO, da forma como foi apresentada lá no Congresso. Vamos falar do tempo agora. Hoje, depois de 24 dias de estiagem, chuva na capital, a gente até comemora, né? Mesmo sendo de leve. A umidade do ar chegou aos 94% e as temperaturas também caíram. Os termômetros chegaram a marcar 16 graus aqui em Campo Grande. Teve chuva também no interior. A gente já vai falar mais sobre isso. Antes, vamos saber como que fica o tempo já amanhã. Os detalhes aqui aparecendo. Olha só, então em Chapadão do Sul, aqui não tem um indicativo sobre chuva ali, na verdade vai ser sol em Chapadão do Sul, máxima de 30 graus, calorão por lá. Já, Japorã, com previsão de chuva ali e a temperatura não passa de 26. Ladário, nublado o tempo por lá, máxima de 30 graus. Três Lagoas e Rio Verde com previsão de chuva nessas duas cidades e a máxima de 31 graus, ainda segue o calorão e as umidades, elas até aumentam, como a gente percebe ali, aumenta bastante, mas iniciando ainda baixa, né? 19 graus em Chapadão do Sul. É o nosso inverno, né? Então, começando bem seco, ainda bem com pouca chuva que seja, baixo volume, mas melhorando a umidade. Tem previsão de pouca chuva amanhã aqui para a capital, 2 milímetros apenas, mas também já ajuda a aumentar a umidade relativa do ar de 26% para 70%. E temos essas temperaturas aqui, 16 graus às 6 da manhã e 29, até aumenta a temperatura. Neste momento já faz um friozinho aqui na capital, amanhã à noite vai seguir assim também, temperatura leve, 23 graus. Do Pantanal ao vivo, agora Lucas Leles e Fabiano do Vale falam da mudança no tempo lá na região. Lucas, choveu por aí? Explique para a gente como é que foi a influência no combate às queimadas, por exemplo. Boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. Choveu sim, mas foi uma chuva aí sem muito volume de água. Foram apenas 6 milímetros essa chuva aí que caiu no início da manhã e também no início da tarde. O meteorologista Natália Abraão explicou para a gente um pouco mais cedo que essas chuvas devem cair ainda nos próximos dias, mas em pouca quantidade, em áreas isoladas aqui do estado. E esse tempo que mudou também baixou as temperaturas aqui na região. Os termômetros hoje aqui ao longo da tarde marcaram cerca de 18 graus, no momento 19 graus. E essa chuva também chegou nas regiões que estão enfrentando esses incêndios florestais aqui no Pantanal, mas ainda não resolveu a situação, segundo o Corpo de Bombeiros, tá? Tanto no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, quanto em Porto Murtinho. No Parque Estadual, cerca de 10 mil hectares já foram queimados nos últimos dias e em Porto Murtinho os bombeiros estimam que 8 mil hectares já foram consumidos pelas chamas. E para evitar que as chamas se espalhem ainda mais nessas regiões de Porto Murtinho, mais de 30 quilômetros de aceros foram feitos por lá para evitar que esse fogo se espalhe ainda mais.
florestais. E ainda falando na questão de combate aos incêndios florestais, a Polícia Militar Ambiental aqui em Corumbá multou um homem de 36 anos na região de Ladário que estava limpando um pasto usando fogo. Isso foi hoje no começo da tarde. Esse homem foi multado em R$1.000, também foi autuado pelos militares, lembrando que é proibido o uso de fogo nas áreas rurais de todo o estado até o fim do ano. Lucimar. Agradeço muito suas informações, Lucas. E a gente encerra o MS2 com as nossas imagens ao vivo aqui de Campo Grande, lembrando que vai ter interdição nessa área que a gente segue mostrando aí, Pedro Celestino, da Maracaju, da Dom Aquino até a Maracaju. E depois a gente segue com outras imagens lá de Corumbá, ao vivo também, contemplando a Avenida General Rondon. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã.